Boa tarde, gente, boa tarde. Eu estou de volta aqui com mais uma Gotas de Sabedoria Diária, certo? E lógico, hoje é 1º de setembro, eu estou aqui de amarelo, setembro amarelo, flores amarela, enfim, né? Foi um trabalho que é muito prazeroso em minha vida, né? E que tudo que fiz eu faria tudo novamente, né? Eu amo a vida, amo cuidar de vida, salvar vidas se for necessário, sim, né? E Setembro Amarelo está aí para despertar em nós essa atenção, esse carinho especial e responsável pela vida, pela importância de darmos valor à vida e socorrermos e prestarmos atenção àqueles que de repente estão desistindo da sua própria vida. Então cabe a nós estarmos atentos sempre, né? Sempre observarmos, cuidarmos. E esse cuidado, ele não pode se resumir apenas no mês de setembro. Ele precisa permanecer de janeiro a janeiro. Nós precisamos dar atenção às pessoas e observar com muito carinho, com muita atenção, né? Como alguém que realmente ama, nós precisamos observar alguns comportamentos ou atitudes, porque as pessoas não apenas dizem, elas podem dizer que não querem mais viver, podem sim, e de repente podem ser ignoradas, porque geralmente as pessoas têm o hábito de dizer, né, que quando alguém quer tirar a própria vida, eles não avisam sim, sabe? Eles avisam em palavras, eles não avisam apenas em palavras, eles avisam também com atitudes e com comportamentos, ok? Bom, mas tem algo que eu preciso destacar. Nós sabemos que lidamos demais com... muitas pessoas hoje têm transtorno do medo, muitas pessoas têm aí o pânico, né? Muitas pessoas aí têm vivido alguns tipos de transtornos, síndromes, né? Mas eu não quero falar neste momento sobre as síndromes ou sobre os transtornos, de forma alguma, tá? Eu quero falar do medo, mas do medo que você, de repente, pode ter, que nós podemos ter diante das oportunidades da vida. Quantas vezes, de repente, você pode ter deixado de conquistar, deixado de ter, de resolver, né? De se divertir, de viver por causa do medo? Você já parou para pensar nisso? O quanto o medo nos atrapalha? Existe sim aquele medo cauteloso, aquele medo que ele é natural e ele é normal, né? Aquele medo onde faz a gente recuar um pouquinho e dizer, epa, peraí, será que está na hora de usar o cartão de crédito, né? Epa, não vou fazer isso não, porque isso aí vai me deixar pendurado. Isso aí é um medo positivo, né? Cauteloso. Mas existem aqueles outros que dizem, eu não vou não. Falar em público, vou não. Morro de medo de falar em público, né? E de repente você está perdendo a oportunidade de mostrar realmente, né, a sua capacidade, de mostrar, inclusive, quem sabe, né, o seu potencial, o chamado que você tem, né? Você está perdendo uma bela oportunidade para ser treinado por Deus, né, para ser preparado por Ele, né, para executar a obra do Senhor, certo? Então o medo, ele pode sim nos atrapalhar muito seriamente e a gente precisa estar de olho nisso aí, combinado? Pois bem, e pensando justamente nesse medo, né? Porque olha, se você de repente perguntar para mim, Cláudia, mas você nunca sentiu medo? Quem disse que não? Quem disse que não? Mas eu tenho uma coisa dentro de mim, sabe, que eu aprendi, se eu estou com medo, se eu estiver com medo, eu vou com medo e tudo. Porque é a forma que eu tenho de vencer o medo. Se eu estou com medo, eu vou, mas eu vou com medo e tudo. Certo? É assim que a gente vence. É assim que a gente olha e domina o medo. Combinado? Mas
Tem um caso bíblico aqui, onde deixa o medo bem à mostra para nós, que está no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 7, versículo 3, observa, né? Às vezes eu caio na risada com isso, sabia? Caio na risada mesmo com isso. 7, versículo 3, diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Repara só, gente. Repara só, né? Olha só o que foi dito, olha, quem tiver tremendo de medo, você tá tremendo de medo? Então caia fora, né? Aí ele disse, quem tiver com medo, vai embora, vai embora. Vai embora, por quê? Porque eu quero pessoas corajosas, né? Sinceramente, o medo não é de Deus não, o medo é do inimigo, né? E aí, o que Deus quer são pessoas corajosas, pessoas vibrantes, pessoas que lutam, pessoas que estão ali, sabe? Se agarram mesmo e não quer saber se está agradando desagradando a A ou a B. O importante para aqueles que lutam é justamente olhar para aqueles que não têm medo, é dizer, eu estou fazendo esse trabalho, vou em frente, sem recuar, né? Eu vou em frente sim, custe o que custar, mas eu vou em frente, sabe? Então, você que de repente está do outro lado, está precisando ter uma dosezinha aí de coragem, né? Tá com medo? Medo de quê? Você tem medo de se posicionar? Você tem medo de falar aquilo que você pensa? Você tem medo? Aí eu vou dizer aqui, olha só, tá com medo? Vai embora. Tá com medo? Vai embora. Quem tá com medo sofre. Quem tá com medo sofre. O que nós precisamos e o que o Deus realmente precisa é de pessoas corajosas. De pessoas corajosas que levante a bandeira mesmo, que vá em frente mesmo, sabe? Custe o que custar. Custe o que custar, inclusive a própria vida. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, sabe? O que está em falta no mercado são pessoas de coragem. E quando, pai e mãe, que vocês que estão me ouvindo, os filhos de vocês querem ver a coragem brotar em vocês, porque somos nós que contagiamos de forma positiva os nossos filhos. Se formos acovardados, os nossos filhos também serão acovardados, né? Pode até que aconteça ali um caso excepcional, né? Entre pais tão acovardados, surge aquele ali que levanta a bandeira, ou seja, esses aí são aqueles casos, né? Que nós olhamos assim, puxa, tinha tudo para não ser nada, tinha tudo, mas foi valente, é valente, né? E eu estou falando nesse momento para pessoas valentes, porque quem não for valente pega o beco, tá? Quem tiver medo pega o beco, porque aqui é o que está escrito na Bíblia, não sou eu não, ó, não diz pega o beco não, mas eu estou trazendo para a minha linguagem mesmo, tá? Olha só o que foi que ele disse aqui, ó. E o Senhor disse a Gideão, foi o Senhor, tá? O Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Aí olha o que Deus disse, né? Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Vai embora. Isso aqui foi Deus que disse, vai embora. Quem tem medo, vai embora. Quem tem medo sofre. Agora depois não venha chorar o leite derramado para cima de mim não, porque eu não gosto não. Mas não gosto mesmo, porque eu sou a primeira a dizer, quem mandou você? A culpa foi sua. Você contribuiu sim
para que isso e para que o resultado fosse esse. Você contribuiu sim, então porque você agora tá aí, churumingando, gosto disso não, e nem Deus gosta, tá? Aí ele disse, ó, poderá ir embora do Monte Gileade. Então foram embora 20.000 homens, e ficaram apenas 10.000. Pois bem, olha só, Deus, o próprio Deus, ele deu todas as instruções aqui a Gideão, né? Deus sempre agiu de uma forma estratégica e nós precisamos ser pessoas estratégicas, certo? Se quisermos vencer o medo, só tem um caminho em frente, tá? E o Senhor instruiu Gideão a dizer justamente aos homens medrosos, que voltasse e fosse para casa. Não quero não. Olha, eu não quero parceria com gente medroso. Eu sou muito franca com você. Eu não quero trabalho com gente medroso. Eu só quero pessoas que venham a mim. São pessoas aí, parte já para o lado profissional, que estão sofrendo com alguma patologia, onde o medo faz parte, é um sintoma e é outra coisa. A pessoa é tão corajosa que buscou ajuda, certo? Eu não estou falando desse medo, não. Eu estou falando em um medo aqui, sabe? Um medo de caráter, medo mesmo, sabe? É aquele medo de a gente ver o circo, ver que o circo pode pegar fogo a qualquer momento, que tudo pode acabar, ver que a gente pode começar a perder a nossa liberdade, ver que muitos males podem vir a acontecer, sabe? E a gente fica lá, eu não vou não, porque... sabe? E se sobrar para mim? Eu não quero esse tipo de parceria. Eu sou muito franca, eu sou muito direta mesmo. Eu não quero esse tipo de parceria. Eu não gosto desse tipo de parceria, certo? Por quê? Porque me deixam na mão. Já fui deixada na mão algumas vezes, certo? Então, por ser deixada na mão por medrosos, eu prefiro fazer sozinha. Combinado assim, né? Então, e o próprio Deus deixa isso muito bem claro. Tá? E aí foi quando 22.000 deles partiram, deixaram 10.000 para trás, né? Mas para trás para enfrentar o inimigo. Bom, o que é que isso nos diz? Que existia mais homem medroso do que corajoso, né? Existe mais pessoas medrosas do que corajosas, tá? Interessante que é por causa da coragem de alguns que muitos medrosos usufruem, né? Usufruem depois da paz. Por quê? Porque um grupo de corajosos tiveram a coragem de enfrentar, né? Tudo bem. Bom, quantas vezes, eu vou dizer para você para encerrar, quantas vezes Deus coloca algo em nosso coração para fazermos, mas depois nos acovardamos, porque essa é a palavra. Nos acovardamos quando o medo chega, fazendo com que hesitemos e fiquemos vacilantes. Quantas vezes Deus mandou você fazer alguma coisa e você simplesmente não confiou em Deus? Quantas vezes Ele mandou você fazer e você não fez? Olha, nestas circunstâncias, pode ser que sintamos medo, sim, mas podemos fazer as coisas mesmo com medo. Por isso que eu digo, tá com medo? Vá com medo e tudo. Nós, mesmo com medo, nós podemos sim fazermos as coisas. Tô com medo, mas sei não como é que vai ser, mas eu vou. Sabe? Se você me perguntar se eu não tive medo de ir para um outro estado que eu não conhecia ninguém, né? Eu tive medo, tive muito medo. Mas graças a Deus, que Deus me deu a força, a coragem, porque mesmo com medo, eu estava confiando que o meu Deus estava comigo, certo? Eu estava confiante nele, então eu estava com medo, estava com tanto medo, mas com tanto medo que vocês nem podem imaginar, tá? Mas eu estava lá, e assim é a nossa vida. Quantas vezes Deus colocou alguma coisa em suas mãos, deu a você,
Aí depois você fica churumingando pelos cantos porque você não tem chance, você não tem oportunidade, você não tem isso, você não tem aquilo, quando na verdade Deus já deu a você tudo isso, mas você com medo, você não fez, né? Bom, tenha medo não. Tenha não. Tenha medo não. Sabe por quê? Porque o próprio Deus diz: eu estou contigo. Quando nós estamos com a verdade, quando nós estamos do lado de Deus, nós não temos o que temer, porque Ele está conosco. E tem mais outra coisa para nós encerrarmos a nossa gota de sabedoria desse 1º de setembro de 2021. Quando o medo bater a sua porta, deixe que a fé responda. Amém? Deixe que a fé responda. Se está com medo, vai com medo e tudo. Isso se chama fé. Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com o Pai. Fiquem com o Pai. E amanhã, com fé em Deus, estaremos nos encontrando a qualquer momento, qualquer hora, em nossas gotas de sabedoria diária. Beijo bem grande para vocês no coração. Fique com Deus.